Irashaimase, pessoal, sejam todos muito bem-vindos aqui ao podcast do Lead Orlando Business Connections. Eu sou Sandiolen, é um prazer enorme poder estar aqui com vocês. Hoje nós vamos conversar, nós vamos entrar no mundo do vacation, no mundo das férias, até porque nós estamos em Orlando e Orlando é a terra das férias, não é isso mesmo? E para poder explicar, tenho nada mais nada menos do que um especialista em férias, senhor Daniel Santana. Tudo bom, Daniel? Obrigado, Sam. Obrigado pelo convite. Tudo bem? Não tanto de férias, como todo mundo acha que a gente está aqui, né? Mas sim, atuando nesse segmento, que é o segmento que a gente ama, é um segmento que a gente aprendeu a gostar e consegue aproveitar muita coisa dele. E vamos falar sobre ele aí no dia Quem de trabalha hoje. com férias, tira férias? Cara, eu tiro. Eu tiro porque, para mim, construir um negócio de férias foi exatamente para conseguir tirar férias, já que eu tenho um outro negócio que perdura aí há quase 20 anos, e era a forma que eu tinha de justificar estar fora daquele outro negócio, era cuidando do negócio de férias. Então, de certa forma, para mim dá certo, eu tiro bastante férias. Daniel, vamos começar então querendo entender um pouquinho qual que é seu background, né? Sua história aí por trás disso tudo. Você é de onde, do Brasil? Vamos lá, eu sou de São Paulo, Legal. vivo em Mogi das Cruzes. Pô, eu estudei em Mogi das Cruzes. É cara. mesmo, Sam? Estudei na Verdade? UMC. Ah, então, pô, Ah. moro ali do lado, moro ali do lado. Eu sou de São Paulo, vivo ali naquela região de Arujá, em Mogi das Cruzes, Legal. há alguns anos, e amo aquilo lá. E sempre atuei no segmento de logística para comércio exterior, né? Sempre trabalhei no segmento de importação e exportação, até hoje temos negócio nessa área. Então você importava coisas pro Brasil e exportava coisas do Brasil. Exato. Por muito tempo, sim, mas desde 2012, quando nós constituímos a empresa de logística para comércio exterior, Uhum. então eu atuo só na área de transporte Tá. e door-to-door, enfim, tanto para importação quanto para exportação. Fato é que com isso eu sempre gostei de viajar muito para estabelecer todas essas linhas comerciais e com muita frequência vínhamos para cá. Pra cá em Orlando. É verdade, a gente tem que posicionar. Uhum. E viemos pra Lead Orlando. E aí nós viemos muito para cá, né? E aí, como todo mundo que inicia por aqui, acaba adquirindo uma propriedade de férias para que ela seja um investimento e ao mesmo tempo um lugar para você ficar. Foi assim que começou. Mas aí começou a acontecer um negócio meio estranho, porque eu já vinha com muita frequência. Tá. Eu vinha para cá por 2 ou 3 vezes ao ano e ficava um tempo bom. Passei a vir 6, 7 vezes ao ano. Caramba, você vivia na ponte aérea São Paulo-Orlando, Guarulhos-Orlando. Basicamente, era feriado no Brasil, a realidade era diferente, né? O dólar um pouco melhor, era tudo mais, era mais fácil. Mas o fato é que a gente vivia muito tempo aqui. E a minha área de atuação na logística são nos portos que é Rio de Janeiro, Ceará, no Sul, distante da minha residência. Então, normalmente eu não tinha contato com os meus clientes, sempre via online, sempre foi dessa forma. Acontece que os Legal. caras começavam a perguntar, pô, onde você tá agora? Não sabia que eu não estava em São Paulo. Uhum. Pô, eu tô em Orlando. Pô, os caras, cara, mas é muito legal isso daí. O que que é isso? Isso era 2016, Tá. 2017. Porra, mas que legal, é isso? Funciona, tudo mais e tal. Enfim, eu acabei inspirando aí a venda de algumas casas aqui, algumas propriedades. E aí foram quase 18, para ser mais exato, no ano de 2017. Então você já tava investindo em vacation pra você mesmo e as pessoas começaram a te perguntar, Pois era é, isso? exatamente. Eu acabei adquirindo casas aqui, né? E aí ficava aqui nas minhas casas. E aí as pessoas me ligavam, sabia que eu estava aqui. E aí não tinha esse lance do Instagram tão forte para saber exatamente onde você está a cada momento, mas Bons tempos. pois é. Mas o fato é que me ligava, você tá aí, tô aqui e tal. É legal aí sim, é muito legal aqui. E aí a gente passou a inspirar algumas pessoas a comprar. O fato é que várias pessoas compraram casas e eu indicava para essas pessoas as empresas que prestam serviço para quem tem casa de férias aqui. Tá. Só que, cara, os meus clientes de lá não desassociavam que eu não era que não era o meu cliente aqui. Quer né? dizer, você era o cara que resolvia os problemas de logística, por que não Pô, também? de Orlando, de Orlando. com quem você indicou. E aí eu comecei a perceber que isso começou a ficar maçante e também vi a oportunidade de um negócio nesse sentido aí, com base naquela história que eu falei, pô, seria um ótimo motivo para que eu estivesse de férias. E foi dessa forma, despretensiosa mesmo, que a gente constituiu hoje a base do que é o grupo DVG, que atua no setor de vacation homes, né, em vários negócios correlacionados a isso, né? Então vai desde property manager, vai desde agência de viagem, até mesmo construção de casas para esse setor. E Você aí, verticalizou o mundo das casas de vacation. cara, a gente entendeu que, primeiro que era fato que
na minha cabeça sempre foi, e depois com o passar do tempo eu vi que as casas elas se tornariam no mundo, mas aqui já era há muito tempo solidificado a ponto de ser um dos melhores negócios para se aplicar recursos aqui. Eu sei que vai haver muita controvérsia, Uhum. mas quando a gente olha no sentido de business, na amplitude que isso traz aqui em Orlando, e eu não estou falando só da casa, cara, ele te abre muitas nuances. E lá atrás eu já enxergava isso e a gente começou como property manager, apenas para poder fazer a gestão das nossas propriedades, daquilo que era nossas, aí eu já considero as minhas e as dos meus clientes. E aí a gente começou a entender, a se deparar com dificuldades, criar soluções para isso, terceirizar essas soluções para outras property managers, Uhum. né? E aí veio o viés de você entender também que o cara que investe também tem outras demandas. E Tá. aí nós trabalhamos isso e constituímos hoje o que é o grupo DVG+, que atua nesse setor, atende o guest em todos os aspectos. Legal. Então, a DVG, ela aluga pro turista que quer vir de férias pra cá, Ok. aluga a casa, né? Sim. O que mais? Que a Então, vamos DVG lá. faz? Me Vamos dá lá. essa lista que eu sei que tem um monte de coisa. Então vamos lá, vamos dividir o negócio. Então a gente tem aqui a questão da DVG+, a DVG+, o foco é o guest, é o cara que vem visitar para Orlando. Esse cara numa única plataforma, numa única central de atendimento, através do nosso próprio financiamento, pode pagar tudo pra gente financiado, em reais, no Mentira, o cara Brasil. parcela, financia em real pra É, ficar hospedado em dólar. Exatamente, não só hospedado, porque a gente inclui Ó, nessa cesta de serviços, o cara então faz o contato com a gente, ele consegue passagens aéreas, ele consegue a compra dos ingressos, ele consegue Caramba, as você é casas. agência de viagem também, então. Também, sim. Então, ao longo desses anos todos, nós fomos segmentando em vários negócios. Então, a agência de viagem ali, a rental car na outra ponta, a parte de property manager nenhuma. Agora a gente agrupou tudo isso para que seja uma única linha de canal de atendimento que o cliente tenha que fazer. Então, hoje o cara quer vir para Orlando, ele consegue contratar e pagar tudo para a gente, desde locação de carro, casa, eventualmente hotel. Muitas vezes a gente precisa colocar o hotel no buraco de algumas datas. Experiências que têm funcionado super bem. Que O cara legal. aluga a casa e aí o cara contrata churrasqueiro, contrata festa de aniversário, música ao vivo. Porra, tá ficando bem legal Que incrível isso, muito Daniel. bacana, tá ficando bem legal, né? Então a gente tem essa possibilidade de oferecer num único local tudo pro cara curtir as férias dele. Não é o nosso foco, mas a gente complementa para muitos clientes. Pô, eu tô indo para Orlando, mas queria também ir em Los Angeles. Aí a gente faz toda a parte de agência de viagens, né, nesse sentido. Que E legal. por fim, para ficar melhor, né? Muito em breve, vou dar um spoiler aqui. É porque já tá pronto, então posso sair logo casas em outros lugares que não são só Orlando, né? Legal, Então, assim, a gente percebe a demanda do cara chegar em Miami, vir para cá, vamos ter a opção. O cara quer aqui, quer vir para a praia, vai ter opção para ele alugar algumas casas na praia. O cara quer subir um pouco para explorar algumas outras áreas, ele vai ter essa opção. Então, logo o cara vai ter numa única plataforma tudo para isso. Legal. Falamos do guest. E isso que eu ia perguntar. Isso é a mais que é focado no cliente. E aí você Exatamente. tem também o outro lado do business, que é cuidar das casas e gerenciar casas. Como que é isso aí? Pois é trabalhoso pra caramba. A Eu gente tô tem vendo. uma equipe bastante grande, são quase 200 casas que estão aí, de certa forma, relacionadas ao nosso portfólio. 200 casas que vocês São- administram. São bastante. Caramba. O administrar, ele tem algumas etapas, né? Algumas nuances. Mas de modo geral, sim, são 200 casas que estão sobre o nosso portfólio, de alguma forma ter a gestão sobre elas. Uhum. O que aconteceu, e aí é importante comentar, para entender bem o que é que a gente faz agora para o investidor. Quando eu cheguei aqui, Tá. em 2017, eu não tinha nada, a não ser as casas. E, obviamente... Quantas casas você tinha na época que você veio pra cá? 3 casas. Três. Como investidor, Como pessoa investidor. física. Três casas, exato. Então, em 6 anos, você foi de 3 para um portfólio de aproximadamente 200 casas. Sim, de gestão de locação, sim, Legal. exato. E isso se decorreu por uma questão de estar no momento certo, na hora certa e das coisas conspirarem a favor. Por quê? Quando eu cheguei aqui em 2019, obviamente eu fui estudar o mercado, como administrar as casas. Você chegou em 2019? Perdão, desculpa, 2017. Antes da pandemia. 2017. Tá. 2017. Quando eu cheguei aqui, cara, você pegava as grandes administradoras e esses caras tinham, assim, 60 mil clientes cadastrados na base dele, que ele simplesmente retroalimentava, então fazia alocação e tudo mais. Os caras não davam nenhuma atenção para as OTAs, para as plataformas como Airbnb, VRBO e assim por diante. Tá. Eles não davam essa atenção. Cara, eu não tinha essa base.
Então, com isso, eu fui a fundo nestas plataformas. Tá. E hoje eu me tornei especialista nelas, né? Então, eu fui, visitei a todas elas, fui entender como que funcionava as métricas, os algoritmos, estive fazendo cursos no mundo inteiro em relação a isso. Fui fazer testes A, B, C, D, E, F, enfim, ao longo destes anos, né, nos 3 primeiros anos, onde a gente tinha um portfólio menor, menos de 20 casas, a gente fazia muito teste, muito estudo e tudo mais, criou métodos e tudo mais, que nos tornou referência nesse segmento. E aí passou a acontecer uma coisa diferente, porque a partir de 2019, o mercado aceitou que Airbnb funciona, que VRBO funciona, enfim, o público, aqueles 50 mil, 60 mil que estava cadastrado na base, abriu a mente para E ir começaram a consultar ir para outros aí nisso daí. lugares. E aí fez toda a diferença para o nosso negócio, porque Que legal. frente aos outros concorrentes que tinham 30 anos, eu estava muito na frente deles. Tá. E aí passaram a contratar a nossa empresa para fazer a consultoria e a gestão de vários anúncios para essas pessoas e que se mantém clientes até hoje, Legal. em boa parte. Então isso acabou funcionando mais uma daquelas espaços de negócio, mais um daqueles negócios que a gente abre dentro do segmento. Então, Mas- ó, você gerencia casas. Como que é esse processo de gestão? Como que é a ideia? Vai, imagina a pessoa comprou uma casa para vacation aqui em Orlando, por exemplo. Legal. O que hoje a DVG faz? A DVG ela vai cuidar do processo desde o princípio, se possível até mesmo apoiando a decisão de compra deles. Ah, é? Pô, eu quero Exato. comprar uma casa, não faço ideia onde. Você vem, Exatamente. pega na minha mão para comprar. A gente tem vários brokers que são nossos parceiros, ou quando o cliente vem já trazendo um broker, a gente trabalha nesse estudo para ele, onde a gente vai avaliar. Eu sou muito, muito cético no achismo e eu vou para dados para poder me basear em dados. E aí a gente tem ferramentas enormes que já estão conectadas, mais uma vez, muito na frente de todo mundo. Legal. Existem ferramentas hoje que as pessoas utilizam, que nós participamos da construção, como cases de construção e tal. Então a gente vai trabalhar exatamente para saber para o cara quanto que ele tem para investir, qual é o budget dele, qual é o orçamento, o que é melhor trazer para ele, quais são os melhores. Eu consigo hoje saber exatamente quanto cada casa faz de renda, quanto cada região traz de resultado, Legal. quais são as previsões para os próximos anos em relação a isso. Enfim, existe uma série de ferramentas que a gente cruza Que incrível. dentro da nossa para poder dizer para o cara o seguinte, falar, olha, escolhe essa casa. Primeiro ponto. O cara escolheu essa casa. No momento que ele escolheu essa casa, com base em todos esses dados, a gente vai trazer sempre trabalhando e cuidando para não esquecer que, embora um investimento, porque isso é um lema que eu tenho desde lá de trás, a casa é de férias, mas o nosso trabalho aí se torna em equacionar Tá. a vontade do cara ter uma casa em Orlando, dele gastar para ter uma casa em Orlando, e isso se tornar um limite que seja rentável para que ele possa ter o retorno do investimento. Quer dizer, o cara pode ter uma casa que também dá dinheiro, no mínimo se paga. Não, isso sempre. Esse é a nossa métrica Pô, é mínima. maravilhoso isso, né? Não, funciona muito bem. Imagina você o seguinte: hoje você pode comprar uma casa aqui de uma maneira financiada, bem simples. E para o que muita gente não sabe, para o estrangeiro, talvez é mais simples do que para o residente. Né? Tá. Então você tem condições muito fáceis. Então, se você está no Brasil, você quer comprar uma casa, é tranquilo, é possível. Pô, tenho crédito, tenho isso, tenho aquilo. Cara, que o mercado te oferece uma linha, uma gama de financiamentos que vai desde o cara que é super certinho no Brasil e o cara que só tem o passaporte, dando um exemplo de dois extremos. Existe mercado para que o cara consiga financiar a casa Legal. dele aí. Mas o grande negócio tá em alguns fatores. Primeiro, você tem sim um mercado que, embora tenha as suas variáveis, e a gente passou por isso, você tem as suas variáveis, você tem um mercado que consegue, se bem gerenciada, consegue manter a estrutura da sua casa se pagando e pagando provavelmente o financiamento. Aí vamos lembrar que quando o cara vai financiar aqui o estrangeiro, ele não consegue financiar 100% da casa. Ele tem que, ele vai precisar de alguma grana para poder dar de entrada nessa casa. O restante é financiado. Né? Então, você vai ter o seguinte, você tem um financiamento percentual de juros por esse valor, que é a parte financiada, que isso vai correr ao longo de até 30 anos, ok? E você vai ter uma previsão de receita em termos de renda baseado no valor total da casa, ou seja, do valor financiado, do outro, do valor de mercado, do que você agrega de valor a ela e tudo mais. Tá. Quando esses números, embora possam parecer bem parecidos, o que se gasta de taxa de juros e o que se ganha na casa podem ser parecidos, mas as bases
elas são diferentes. E no momento que essas bases são diferentes, você consegue pagar a tua propriedade, você paga o teu investimento Uhum. e te sobra. Não sobra tanto, nem sobra muito se você tiver um financiamento. Mas sobra o suficiente, eu costumo dizer, para você vir para curtir suas férias aqui no Tá. final do ano. Então, o que você tá me dizendo assim, se eu compro uma casa aqui em Orlando, por exemplo, quantos por cento eu preciso dar de entrada normalmente, como um estrangeiro? Vamos lá, normal, o mercado aqui vai falar em torno de 25 a 35%, Tá. mais ou menos Então, isso. vamos dizer uma casa aí de 1 milhão, vou pagar $300 mil, mais ou menos. Você não tem muitas casas, embora tenha Quanto o custa preço uma casa hoje em dia no Pois mercado? é. Quando a gente vai falar, bem, casa aqui, o céu é o limite. Pode custar qualquer coisa, A gente né? sabe que o céu é o limite. Mas, de modo geral, as casas que têm Funciona, uma né? curva de rentabilidade interessante, elas vão estar ali entre 400 a 900 mil dólares. Tá. Eu faria esse ranger com muita segurança Tá. de que é isso. Então, vamos chutar 500 conto, vai. 500 pau. O cara vai ter que gastar aqui alguma coisa em torno de 175 mil dólares. Tá. Então, 700 pau. 700 pau custa uma casa. Eu posso financiar isso tudo. Então, 7, 14, 21. Eu preciso dar 200 mil reais. Não, 200 mil dólares, mais ou menos. Pra dar um sinal. 175 mil dólares, Tá. mais ou menos, se não estiver errado aqui na conta. E aí que vem a mágica. Que é o seguinte. Você imobilizou, de fato, 175 pau. Tá. Você colocou 175 pau. Ao longo dos próximos 24 meses, Tá. tá? Vamos considerar que ao longo dos próximos 24 meses, você não teve que colocar dinheiro para bancar essa casa no aspecto de imposto, nos aspectos de custo de manutenção, tampouco no mortgage dessa casa, no financiamento dessa casa. Então, vamos E por que eu não tô pondo porque nada? você está fazendo, tá alugando, Eu tô alugando. e a locação está gerando esse tipo de Tá, compromisso. então, por exemplo, vamos lá. Eu comprei uma casa, então, aí, investi 175, 200 mil dólares, aproximadamente $1 milhão, Uhum. que é bizarro hoje em dia, né? Porque R$1 milhão, 200 mil dólares, tudo bem. Muito. E aí, com esse dinheiro, eu tenho um mortgage que eu tenho que pagar todo mês. Exato. Um financiamento. Exato. E desde o mês 1, do dia 1, eu já consigo colocar para alugar? Como que funciona Vamos lá, isso, esse assim, timing? Eu vou te falar o que eu peço com muita segurança para as pessoas. Eu peço para que tenham sempre pelo menos 3 meses de folga. Tá. Construir, Financiamento. não só do financiamento, mas dos custos fixos, que não são muito altos daqui. Mas por quê? Porque tem que entender o seguinte: hoje a nossa multiplicidade de locações vem das plataformas e tudo mais. E essas plataformas você aluga quando você já tem um review, né? Ah, então você tem que construir uma Então, você história tem que do lugar, construir. né? É óbvio que aí, sabe, sempre me perguntam: dá para administrar sozinho uma casa? Essa é uma pergunta ótima. Dá. Você tem uma casa de férias, você quer administrar sozinho? Dá. Vai dar para você. Agora, o que eu afirmo é que se você obtiver êxito, o melhor êxito, melhor do que uma empresa profissional possa fazer, ela ainda vai ser menor do que o que você ganha no tempo que você está gastando administrando. Então, eu não vejo vantagens em você pegar um investimento e transformar isso num trabalho mal remunerado. Vira um emprego, né? Vira um Porque eu emprego. preciso trabalhar para ganhar dinheiro. E Pois vai é. contra a ideia da renda passiva, né? Não, total. Você virou um emprego mal remunerado, porque você deixa de atuar nas outras áreas. Então, dá para você fazer. Mas o fato é que uma pessoa que, depois que passou esse período de 24 meses, tá? De 24 meses. 2 anos ali. 2 rodando. anos, que é uma média que eu tenho trazido de história. Cara, o cara passou 2 anos. 2 anos foi tudo muito bem, Tá. não teve que colocar nenhum valor. Esses 3 Então, o meses. que eu tô ganhando de são aluguel, recupera- ele vai ali, ele vai se bancando. Esses 3 meses que eu te falei que a gente precisa ter de tempo para a casa fazer, criar, gerar, em determinadas épocas ela vai se recuperar. Então, quando a gente puxar uma régua de 2 anos, ela vai ter pago todas as coisas e vai ter lá o saldo inicial dela, vai estar lá. Mas aí que vem a mágica, que é o seguinte: Orlando, Estados Unidos. Se você puxar, eu fiz uma pesquisa dias atrás e eu puxei dos últimos 50 anos os rendimentos da SP500. Tá. Então, para a Bolsa de Valores, eu não sou lá um dos maiores especialistas nisso, mas usei como índice de referência a isso, ok? E eu puxei o ganho ao longo dos 50 anos. Enfrentaram crises, enfrentaram uma série de coisas e tudo mais. Ao ponto que nós puxamos também o crescimento, a valorização do real estate. Dos imóveis. Sempre ficou na frente. Mesmo com problemas de 2008, mesmo com problemas de 2019, que eu acho que é interessante. Mesmo com os juros que tá alta, a porra mesmo com toda. Porque assim, vamos cá entre nós aqui, o juros tá alto para cá, eles, né? Para os Estados Unidos, né? Para os Estados Unidos, porque o cara, Brasil. 0,5%, o cara fala, porra, tá tudo bem, não viajo
por conta de centavos. Agora, para o brasileiro, a gente sabe que isso não reflete. Mas a questão aí é a seguinte, que da mesma forma que aumentou os juros, aumenta o valor da tua parcela, também os imóveis subiram e o valor das locações também aumentaram. E o mercado não na continua mesma rodando. proporção. Então, vamos considerar que passou 2 anos e você, de fato, conseguiu fazer com que isso funcionasse. 2 anos. Quando você vai ver o que a sua casa valorizou, Uhum. aí que vem a mágica. Porque é o seguinte, você tinha uma casa de 500, não foi? Que a gente Isso, calculou. 500. Investi 100 e pouco aí na reforma. 175 parou. Isso. Aí você vai deixar essa casa 2 anos, ela vai subir em média 10%, ela vai custar 600 mil. E aí você vai vender a sua casa. Tá. Quando você vender a sua casa, você vai pagar, obviamente, o mortgage, que continua igualzinho, porque você só alugou o dinheiro todo mês, Uhum. você não amortizou, você continuou com o mesmo, mas você vai quitar ele, e aí você vai recuperar os seus 175 que estão lá, mais 100 mil. Aí quando a gente vai olhar Legal. 100 pau para 175, que foi parado, o crescimento é muito diferente e muito melhor Quer dizer, que qualquer outro. existem Então, dois você business, né? É um Existem business o dentro do outro. business é um real estate e o outro é ocupar a casa. Para manter esse Pra negócio manter esse negócio. até o momento dele ser colocado à venda de novo. Eu sei que isso é muito chocante para algumas pessoas, porque assim como porra, eu assisti a tia Estela no domingo. Esse eu não sei o que é. Não, né? você conhece que você é japonês. Você é japonês, você finge a idade. Mas assim, cara, pra mim, estar na Disney era uma Estela coisa... Turismo. Você lembra? Não, mas eu nunca fiz você não- nada, não tinha esse Porra, dinheiro. eu olhava aquilo e assim, eu conhecer o amigo do amigo do amigo que já foi pra Disney, pô, já era motivo pra mim ser o cara. Porque era uma coisa muito distante. Era. Então, quando a gente sabe, eu entendo que quando a gente compra a casa de férias, é óbvio que vem muita gente com viés do investidor, mas tem muita gente que vem carregado dessa questão emocional. Legal. E aí, fica difícil às vezes do cara vender em 2 anos. Mas ele tem que entender que é Que faz possível. parte do modelo de negócio. Comprar outra casa Porque agora, ele vende, aí com esse dinheiro ele consegue aumentar. alavanca, compra uma outra casa e assim Ele vai. pode refinanciar também, né? Não, sempre. Aqui ele consegue fazer isso com uma forma Que é muito uma das tranquila. loucuras do mercado aqui, que o cara refinancia a própria casa, ele ganha dinheiro pra ter ficado. É muito foda o Cara, mercado mas olha imobiliário só, aqui. você sabe o que eu acho mais interessante? E quando se fala de juros, agora pra mim, eu sei que as casas subiram depois da pandemia e talvez a taxa de juros está alta, mas se você for avaliar, a taxa de juros hoje é uma das mais altas que os Estados Unidos já tiveram. Não se vê muito espaço para a gente aumentar essas taxas, então há uma tendência de, ao longo dos anos, ele reduzir. E aí tem uma coisa nos contratos de financiamento aqui, sei que eu estou entrando muito nessa área, mas que eu acho que é muito interessante. Dentro dos contratos, na grande maioria, tem uma cláusula de balão, né? Então, num determinado segundo ano, terceiro ano, é reavaliado os juros e é novamente recalculado o Com o contrato. que tá rodando. Com o que tá rodando. Então, se a gente parar para pensar que agora a gente está numa fase alta e que possivelmente vai ser depois menor, Uhum. cara, a sua parcela vai cair ali na frente, né? Tá. E aí, o que você falou, o cara faz aqui, aumentou para 600 mil. O cara faz um refinanciamento da casa, pega o dinheiro. Com os juros que a parcela tá agora mais baixa, ele possivelmente paga uma parcela menor Uhum. do que ele pagava naquele anterior e ainda tem algum cash out que ele fez, algum saque de dinheiro que ele fez na mão. Então funciona. É O fantástico. mercado financeiro aqui é um mercado... E é legal que são 2 business em um. Aí eu tenho umas perguntas aqui que a gente começou a levantar que o pessoal tem, tá? Então, primeiro aqui assim, ó. Pro cliente hoje, compensa ficar numa casa de vacation, de férias, Sim, comparado com hotel? sempre. Em todos os aspectos. Como que é mais ou menos a conta? Eu sei que mais ou menos um hotel ele vai custar ali 100 e pouco por noite, dólares. Mais ou menos. Um hotel bem ok, né? Como que é isso? Agora em Orlando, muito ok. Quanto tá hoje em dia um hotel no meu hosped e hotel? Cara, um hotel aqui em Orlando hoje, 239 à noite. a 250. Eu tô te falando de uma média de uma diária de um hotel de hotel de rede. Tá. Um Hilton, alguma coisa assim. Se você vai para alguns mais altos, mais caro. Mas assim, hotel de rede, 200 conto. 200 com taxas, que Tá. vai $230 o cara vai pagar por mês. Tá. Não vai ter café da manhã, vai ficar... Aquele café da manhã Se horrível. muito- Não acredito que tem café da manhã, porque É, dificilmente não. tem.
vai ficar junto num quarto, de repente, se é um casal com filhos, vai ficar ali dentro do quarto. O homem provavelmente sempre vai se ferrar, porque ele vai ser o último a usar o banheiro quando chegar do parque, quando chegar de tudo, é o cara que vai ficar esperando, vai usar as toalhas molhadas, vai sofrer com isso, aquela questão de espaço. Vai pagar valet. Vai pagar valet, na grande maioria. Você vai ter a preocupação de toda noite, quando você chegar daqui com compras e tudo mais, eu tenho que guardar tudo direitinho, porque amanhã entra gente, entra limpeza, entra isso. Quando tem limpeza, porque agora, depois da pandemia, os caras agora começaram a jogar cada semana, cada 3 dias e tudo mais. Isso é loucura. É loucura, né? Então, assim, você começa a ter esses problemas. E aí, $250. Cara, $250, pra você ter uma ideia... Hoje em dia. $250, pra você ter uma ideia, você paga hoje numa casa, num resort... que, aliás, as casas aqui estão dentro de resorts, que são realmente clubes que a pessoa tem acesso para utilizar. Cara, que ela vai gastar $230 para até 18 pessoas. Então, assim, mesmo... 250, 200, vamos pôr. Não, eu tô falando uma paga casa... 18, 10 pessoas, vai. Numa questão... sai hoje em média, Sandro, sai em média hoje uma casa, ela sai na faixa de $19 por dia por pessoa. Numa média, caramba, tá? $19. É um excelente business, excelente negócio pro cliente. Não, assim, então assim, duas coisas. Se o cara vem na economia... Se ele colocar no lápis 250, que seja menor, porque eu tenho casas menores, tá? A gente tem casas, apartamentos, que às vezes a diária é de $139. Quer dizer, mesmo que ele venha sozinho, mesmo ainda que compensa. venha sozinho, aí o cara fala, pô, mas é muito grande. Ele não precisa limpar a casa, ele não vai usar a casa. Hoje aqui é tudo meio, né, meio você faça você mesmo, é tudo muito simples e tudo mais. Que é importante, o cara chega na Isso casa, mesmo com taxa de limpeza no final ainda compensa. Com tudo. Eu tô falando essas médias de diária já incluindo para as casas menores com isso. Então, assim, não é caro você se hospedar e você ganha na própria experiência. Cara, a gente sabe que você é corredor, né? Caminhar na Disney, você anda 11 quilômetros num dia, 12 quilômetros você anda dentro do parque. Não é povo que vai de manhã até a noite? Deus do céu. E tem que ser, porque o aproveitar, ingresso super caro, 150. com dólar a 5, pô, não tem como você se dar o prazer de quem a gente é residente, a gente consegue lamber o Mickey o dia inteiro. Tarde. Pô, se eu fosse a mesma coisa, eu ia abrir o parque e fechar o parque. Exato. E aí você chega moído, aí você chega num hotel, onde você não pode cada ir pra um banho. Não tem micro-ondas. Às vezes até tem, cara, mas você acredita que uma vez eu fiquei num hotel, e aí a minha filha era nenê, né? E aí eu queria esquentar a aguinha dela da mamadeira, né? Fazer o leitezinho em pó lá. E aí eu fui lá e eles falaram, não tem aqui. No hall comum não tem micro-ondas, mas o senhor pode pedir um, a gente entrega no seu quarto. Eu falei, tá bom, e como funciona? Eu falei, tem uma taxa. Uma taxa de $10 por dia, mas o senhor só paga até 3 dias ou 4 dias. Depois fica tudo incluso. Eu falei, ok, vai. Não, você não tinha opção. Não tinha outra opção. E aí o cara botaram um micro-ondas lá pequenininho, botaram lá. Eu só usava pra esquentar essa mamadeira. E aí eu fui no Walmart uns dias depois e eu vi um micro-ondas igual, até bem melhor. E ele vendia por $30. Eu falei, porra, eu podia ter comprado o micro-ondas, botado no meu quarto, jogado ele fora no último dia, daria no mesmo. Olha que foda. E por causa do hotel. É isso aí. Então, a casa tem um monte de benefícios nisso. Tem piscina, às vezes, tem o seu condomínio. Cara, você tem a segurança, você pode descansar melhor. Pra gente que tem que trabalhar, porque nem todo mundo, né? Você precisa... Você tem um espaço para você trabalhar. Ali. Desde 2019, depois da pandemia, a pandemia mudou drasticamente, impactou completamente. Inclusive, o ano passado, os resultados foram muito... No estudo que eu fiz, foi muito baseado no que aconteceu na pandemia. Mas, de forma muito rápida, uma das coisas que a pandemia trouxe foi a adoção do home office. Então, você teve uma descentralização na sazonalidade, o que foi ótimo. Então, você tem casas, na maioria do tempo, cheio ao tempo inteiro, mas a pessoa precisa ter espaço para trabalhar. Então, a grande maioria das casas, 93% das nossas casas, e se Deus quiser, muito em breve todas terão, já tem espaço de home office e tudo mais. Então, quer dizer, você vai tirar férias, você não precisa se desconectar do seu trabalho. Aproveita aí 2 horas, por exemplo, hoje de diferença de Orlando. Você consegue trabalhar um pouquinho antes de ir pro parque e você consegue fazer as coisas rodar. Eu tô falando isso porque tem muita gente que não viaja, porque fica com desculpa que tem que trabalhar. Verdade. Você consegue fazer isso legal, aqui. Hein? E dá pra brincar que tá morando aqui no... Cara, é muito legal. Não, aí a gente teria que fazer
vários podcasts aqui para falar sobre as vantagens que a gente tem. Tá, eu tenho mais um monte de pergunta aqui, Daniel. Tá. Vamos lá, ó. Dicas rápidas para alguém que tá querendo comprar uma casa, assim. Você consegue levantar algumas dicas super diretas? Tenho 2 dicas diretas que eu acho que vai facilitar a vida de quem quer comprar e principalmente sabendo quem é o público brasileiro que vem de uma cultura diferente. Primeiro, escolha um corretor Ok. e trabalhe com um corretor. O que pouca gente sabe é que aqui a base é centralizada. Então, se eu sou corretor, você é corretor, você não vai ter mais opções do que eu. Tá. Todos os corretores têm Nós acesso a temos todas as a casas. mesma situação. Então, primeiro ponto, para quem quer comprar uma casa, escolha um corretor de confiança, escolha quem ele goste, Uhum. quem dê atenção para ele e segue com ele, porque essa variação de ficar trocando vai fazer ele perder muito tempo, Tá. tá? O tempo de compra de uma casa aqui não é rápido, tá? Em média, é 1 ano e 2 meses que uma pessoa fica nesse processo de... Pesquisando. desde o primeiro dia que ele fala, cara, gostei de comprar uma casa. Então, o corretor já sabe disso. Tá. E ele vai dar atenção ao longo de todo o tempo. Então, além de você não perder tempo, também não é justo com um cara que te acompanha desde o princípio, Você vai lá você ir compra lá e com o outro. comprar com o outro. É. Então, esse é um primeiro ponto que eu sugiro. O segundo ponto é, busque uma empresa ou busquem pessoas especializadas em vacation homes para te ajudar na decisão de compra e de decoração. Tá. Às vezes você compra mal, não adianta, você não vai conseguir ter o retorno que te falaram que você ia ter. 2, às vezes você compra bem e decora mal. Quer dizer, você não- pode botar o Harry Potter pendurado ali na casa, lá na casa do chapéu, não vai ser bom. Cara, não dá, assim, ó. Então, um exemplo tão simples. Aqui você tem muitas suítes conjugadas. Uhum. Então, imagina uma configuração de de uma casa, onde você tem uma cama de casal, tá? Vinculada num banheiro, com outra cama de casal. E aí, do outro lado, você tem um quarto de crianças vinculado com outro quarto de criança. Não faz sentido. Se a pessoa tivesse perguntado pra gente já refez a casa, tá? Cara, você vai montar quarto de casal, banheiro vinculado com uma criança, porque aqui você separou num Interessante, núcleo de família simples. Sim, Só besteira. que ali não aluga, porque ali eu alugo para grupos que tem dois grupos Uhum. familiares, e na outra casa eu não alugo para nada, tem que alugar para um casal que tem um monte de filho, porque ninguém vai ficar no outro quarto, entendeu? Entendi. Então não faz sentido. Então essas dicas vão de lá. Então procura um corretor e fica com ele. Tá. E depois procura ajuda Uma consultoria. especializada da uma property manager ou o que for. E pra vocês aquele- fazem esse tipo de consultoria? Sim. Se alguém quiser, pode contactar. A gente vai ter um time para ajudar, alinhar com o corretor dela, entendeu? Tá. Para que ela tome uma decisão de Antes compra. da compra. Antes Esse da compra, é o durante... melhor dos cenários. Tá. É o melhor dos cenários. Depois que a pessoa comprou, normalmente é uma fase que ela chega até a gente vai auxiliar ela na decoração, justamente com essas dicas e tudo mais. E aí a gente vai seguindo uma jornada com ela, Boa. tá? Ô, Daniel, Orlando ainda é uma cidade boa para investir em vacation? Eu Me acho. fala sobre isso. Ó, não tenho dúvidas que é... Vamos falar números, porque Tá. aí eu acho que podem... Porque senão é só gosto, né? Gosto do Não Mickey. gosto do Mickey, não. Ou tô cego, não tô vendo o que tá acontecendo aqui nos últimos 6 meses, que pra mim, eu tenho uma explicação, tem um vídeo meu de 2 anos, no meio da pandemia, dizendo exatamente que ia acontecer em relação a isso. Então, o que acontece? Orlando tá entre os melhores lugares para se investir em vacation homes do mundo. É o mercado mais consolidado de vacation homes do planeta, tá? É culturalmente conhecido dessa forma. Isso significa que você não vai ter problema. Existem lugares que são ótimos, mas que ainda a regulamentação não tá correta. Aí você compra um imóvel para fazer Airbnb, por exemplo, E e não vem a lei pode, né? que não pode. Tipo Nova York, que aconteceu agora? Miami, que tá acontecendo em alguns pedaços e tudo mais. Então, quando a gente fala de local para investir, a gente considera alguns fatores. Tá. E aí vem o fator do valor do imóvel, que tá alto, ok? Isso fez despencar de uma nota de 1 a 100. De 1 a 100, Orlando foi para 84. Orlando sempre se manteve ali na faixa de 95, Caramba. muito alto. Então, houve uma redução nessa nota de risco, digamos assim, que é um conglomerado de algumas empresas que fornecem uma base para poder te falar esse lugar é um local ou não de investimento. Então, Orlando, de modo geral, tá nessa numeração, com alguns com CEPs que estão acima de 90. Tá. Então, por exemplo, quando eu vou para Kissimmee West, que é de um lado da I4, você tem uma rentabilidade muito boa e tudo mais. Uhum. Então, diante dos números, o investimento
continua sendo interessante, porque a Tá. valorização, ela continua constante, ela continua tendo boas formas de você rentabilizar a tua casa no decorrer do processo e depois você consegue fazer esse lance da venda, que eu acho que é sempre muito bom. Se você não quiser vender, você vai ter um patrimônio mais caro. E é um dos lugares com o maior número de turistas no Não, mundo, né, porra, cara? É olha absurdo. só, se você olhar o que vai ser construído nos próximos 2 anos, É obra pra todo lado, cara, é uma é loucura. enorme. Você sabia que vai inaugurar aqui um centro de surf, um parque de surf? Eu vi alguma coisa disso Cara, na eu internet. sou obrigado no surf, né? Mas tá do lado da minha casa, então eu tô felizaço com isso. Valorizou. Mas, pô, vai ser um dos maiores do planeta, Vai com ter ondas de até campeonato e o 3 caramba, metros. né? Não, muito focado pra fazer a questão de Olimpíadas e tudo foda. mais. E vai ser do caraca. Ali, a Universal, Tá o parque da ampliando. Universal, o Epic, ele é maior do que a soma dos dois que estão Caramba. existentes. Pô, Ele sabia é não. maior. Se você pegar o que está construindo, ele é maior do que os outros dois. A Universal, o Island e o Estúdio. Quer dizer, se Então, assim, essas grandes empresas estão investindo, eles sabem de coisas que cara, o provavelmente a gente não aeroporto- sabe. se você for falar O de aeroporto é números... lindo, hein, cara? Então, Novo. o aeroporto, ele tá para atender... Se você chegar lá hoje, ele parece que tá vazio, né? Porque ele foi projetado para 12 milhões de pessoas. É muito grande. Eu fui recentemente agora para Miami com um trem que funciona, super bacana, que vincula. Só que há um projeto da Virgin que é o que vai fazer. É o projeto, tá? Mas tá lá, são 29 minutos. São 700 milhas. De onde pra onde? Daqui de Daqui Orlando pra Miami? É da Virgin. Caramba. Com uma parada, uma tecnologia diferente, tudo mais e tal. Ele vai fazer esse projeto. Então, nos próximos 10 anos, a gente tem muita coisa acontecendo. E dentro dos próprios parques, dentro da própria temática, hoje a gente percebe que as pessoas estão querendo descobrir muito mais daqui. E a nossa função como DVG tem sido essa, de mostrar atividades aqui. Vale muito a pena, vai continuar sendo Boa. sempre muito forte. Ó, tem mais pergunta aqui. A pessoa precisa ter green card ou ela pode comprar direto do Brasil, só com o passaporte? Como funciona? Para resumir, se você for comprar à vista, você não precisa nem ter visto. Não, você pode comprar de casa agora. Você não precisa, se você não vai precisar vir aqui assinar documento, se você não vai Tá. precisar aqui ser citado aqui Tá. por nada, você não precisa de nada disso. Se a tá? pessoa for financiar. Ela precisa ter o visto de turismo no mínimo válido, Tá. tá? Os bancos vão Que exigir. ela venha pessoalmente e assine. Não necessariamente, porque Ah, é? hoje todo o processo já é possível fazer online. Mais uma das coisas que legal. a gente trabalha como administradora é o cara resolveu comprar aquela casa, seguiu a gente acompanha todo o processo dele como se fosse ele junto ao corretor Foda. dele. Quer dizer, eu ligo pra vocês e falo, ó, você me mostra a casa, falo, ó, O que tá tá bom, vai dar acontecendo, certo. é. Pum, pode comprar. Cara, hoje a gente só pergunta o seguinte: quanto que você quer gastar? É isso. Quer pagar quanto? Quer pagar Não, quanto? porque Quer aí, render quanto? porque aí nós vamos trabalhar nisso, Tá. para ser objetivo em relação a isso. Então, não precisa ter nenhum documento, você precisa, se for à vista, só ter o visto. E aí, deixa eu só aproveitar um gancho, porque as pessoas me perguntam ao inverso disso. Comprei uma casa, tem o green card? Não. Não essa é uma tem pergunta boa. nada a ver você adquirir uma casa com o teu processo imigratório. É. Processo imigratório é processo imigratório, cada um tem que tocar o seu. Tá. Beleza? É uma pergunta boa. A pessoa que já tem casa, vocês vão lá e entram e administram essa casa, ajuda a readequar ela ou bota pra rodar? Como Sim. Quando a pessoa ela decide dar oportunidade para nós vamos até lá com o nosso time, nós fazemos todo um processo de inventário para saber o que tem a casa dela, o que não tem, para poder apontar eventuais melhorias, acrescer determinadas coisas, atualizar a casa, né? Uhum. Então a gente vai fazer esse processo para ele, vai tratar de toda a transferência, das partes de licença, das partes de contas, enfim, tudo que ele tiver, a gente faz esse processo de migração. Ele não precisa se preocupar. E mais ou menos assim, hoje, pra gente poder ter números assim, quantas mais ou menos noites, eu não sei como que calcula isso, né? Quantas noites, camas, hóspedes vocês já tiveram aí nos últimos tantos anos, com todas as casas que estão debaixo do Ó, guarda-chuva? Eu vou dar um número que eu fiz recentemente em relação a hóspedes, Tá. né? Então esse eu acho que a gente está muito próximo deles. Desde 2017, Tá. foram mais de 120 mil pessoas nas nossas casas. Caraca, 120 mil é muita gente, hein, cara? E aí com um detalhe, a nossa média em todas as plataformas, né? Em todas as plataformas é de 96% de qualidade, tá? Nota Caramba. 4.8, 4.5. De 0 a então, 5. de 0 a Legal. 5. Então a gente tem um NPS bom, assim, com as pessoas. Então Interessante.
E isso faz parte do que a gente cresça um pouquinho mais, a alocação venha, porque o cara avalia as notas para poder entrar. E o americano leva muito em consideração isso, né? Demais. 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 O americano, ele é... Que, aliás, né? Ele é o review. Cara, vou te falar uma coisa pra você, só fazer um gancho nessa sua questão do americano. Para nós brasileiros, eu achava que a grande maioria das pessoas que alugam aqui são brasileiros. Não, não é. A grande maioria daqui, quando a gente vai em números absolutos de milhões, são estrangeiros, são americanos, canadenses e um pouco de europeu. O Brasil é a terceira população em termos de turismo aqui. Que em determinadas épocas nasce, brota, que aí a gente só encontra brasileiro. Mas você tem um ano inteiro americano viajando. O americano viaja muito, né? Muito. E o americano tem dinheiro. Pra ele, o parque a $150 é como se fosse R$150. Pra ele pagar uma hospedagem a $250 a noite, é R$250, mais ou menos. Então, é uma coisa acessível pro americano. Mas eu acho que, além disso, sabe, Sam, tem uma questão cultural que eu acho que também, mesmo que fosse um pouco mais caro, porque ele acha muito caro, eu percebo isso. Acontece que, pela dificuldade de vir até aqui, o brasileiro ele acaba tendo que fazer tudo no mesmo tempo. Então, o perfil do brasileiro é viagem um pouco mais longa, na média de 10 a 15 dias. Gasta tudo no outlet. Cara, aí vai fazer 5, 6 parques, aí tem que incluir na conta o outlet, porque lá é muito mais caro. Hoje menos, mas era mais caro e tal. O americano, ele vem um pouco menos despegado dessas ansiedades. E aí, por isso é super importante você ter o resort dos condomínios. Porque os caras ficam no condomínio, os caras ficam fazendo churrasco, os caras Eles vêm muito pelo clima, né? Grande maioria. O cara vai fazer um dia de parque, o cara fica aqui, tipo, 10 dias, que nem é normal 6 dias. O cara fica 6 dias, o cara faz um dia de parque. Entendeu? Então, assim, o cara, então, o preço, ele é muito mais... Programou isso com 3 anos de antecedência também, né? Cá entre nós, ele já programou isso com 3 anos de antecedência. E última pergunta, qual que é mais ou menos a ideia de rentabilidade média aí que você vê pra quem investe nesse business? Cara, contando tudo, tá? No final da conta. Quando a gente fala em relação a propriedades de férias, a gente tem uma flagzinha que a gente coloca um target para correr atrás. Que, aliás, a nossa relação com o proprietário, com o investidor, ele é muito baseada em números. Então, a gente trata a casa dele, sabendo que é uma casa de férias dele, que tem os filhos que querem ficar e tudo mais, mas a gente trata ele numa planilha de números para poder trazer retorno para ele. Tá. Então, a gente acredita e trabalha para que seja superior a 8%. Ao ano. Ao ano. Sobre o valor, lembra? Sobre o valor total da propriedade atualizada. Tá, já pagando mortgage, já pagando tudo, mortgage, custo, reforma, ajuste, tudo. Impostos, todos os impostos da propriedade e tudo mais. Então, o que a gente busca é alguma coisa em torno de 8%. Vai ficar numa média entre 0,7 a 0,9 ao mês. Sei que muita gente pode se decepcionar com isso, mas a gente já foi o tempo de não falar exatamente isso, porque a cobrança, como eu disse, é através de números, vai vir pra gente. Então, a gente é muito focado em relação... E é interessante isso, porque, porra, o cara tá fazendo essa renda em dólares. Porra, isso não tem... Cara, isso que o dólar, todo ano, ele tá ali, ó, crescendo em relação a várias outras moedas. Sam, a gente percebeu, a gente viu, olhou, e o investidor, o cara que veio aqui a princípio, às vezes, para comprar uma casa de férias, ele é um potencial investidor. E por isso, uma das outras linhas do grupo DVG é que nós criamos um segmento para o nosso portfólio para dar atendimento para quem quer investir nos Estados Unidos. Então, o que vai desde contabilidade, que já faz parte da nossa empresa, até o suporte junto aos brokers e tudo mais, para que ele constitua a empresa se bem a vir para cá, para os Estados Unidos, para que ele possa ter a casa de férias dele. E aí, o que a gente passou a notar foi que quem investiu, por exemplo, naquela leva de 16 casas que nós vendemos em 2017 e 2018, nós vendemos as casas na faixa, foram casas muito similares, na faixa de $350 mil a $1. Muitos pagaram, quem pagou muito caro naquela época, R$3,20. Caramba, 3,20, que já estava alto, né? Eu comprei com 2 e pouquinho. 2 e pouco, eu lembro. Mas 3,20. E boa parte dessas pessoas pós-pandemia aproveitaram o boom que houve no negócio e venderam. Essas casas foram vendidas na faixa de $500 mil, com um dólar a 5,60. Quer dizer, então, é outro nível, né? Aí foi o que me formou a segunda parte da empresa, porque eu passei a ter na mão um monte de investidor com capital para montar negócio. E aí a gente saiu montando, construindo e fazendo outras coisas, que é assunto para outra hora.
Maravilha. Daniel Santana, se as pessoas querem agora, estão loucas aí para poder fazer reserva de férias, conseguir um preço bom, trazer a família toda, trazer até a sogra, o cachorro, o passarinho, ou investir, como que elas entram em contato com vocês? Cara, vai fazer contato através do nosso WhatsApp, que eu acho que você vai colocar na Tá na tela, porque tela. eu sou Tem pior, também, tem na tá? descrição do vídeo aqui. Do Legal. YouTube. Você vai poder fazer contato lá. A gente tem uma central de atendimento. Pelo que tá WhatsApp e funcionando número pelo do Brasil, hein? Sim, e no Brasil, tá? Então você vai falar com pessoas no Brasil e ela vai indicar, de acordo com o que for a necessidade de cada um, se é venda, investimento e tal, vai passar para a pessoa correspondente e a gente vai conseguir lidar e dar vazão para esse sonho de você vir para Orlando ou investir nos Estados Unidos. Maravilha. Gente, obrigado. Espero que vocês tenham Obrigado. gostado aí desse papo muito interessante sobre vacation, um mega business aqui, ainda mais na terra do turismo. Daniel, Na tamo melhor junto. terra. Grande abraço. Tchau, Deus gente. abençoe. Tchau, tchau.